Olá meus amigos, aqui quem fala é Jonatas para mais uma aula, né, do nosso curso Programando com Altoid, ok? Nosso curso que é ministrado totalmente pela comunidade brasileira, né, de Altoid, que é altoidbrasil.com, ok? Então vamos dar continuidade ao nosso curso, né? Na aula passada eu falei um pouco da história do Altoid, o que é o Altoid, né? Expliquei como ele funciona. Eu mostrei os lugares, né, que podemos adquirir o Altoid, né, fazer o download, né. Mostrei como instalar o Altoid, ok? E finalizei com um simples exemplo, né, um exemplo básico da linguagem, ok? E conhecemos também a interface, né, da IDE, né. Apresentei a interface do editor de código, né. E pra gente conhecer mesmo, né? Então vamos dar continuidade agora, né, com a nossa segunda aula, né? Nessa segunda aula a gente vai tratar do que, né? A sintaxe básica, né? Como vocês estão vendo aí, a sintaxe básica do Altoid, ok? Nessa primeira etapa, né, a gente vai ver bastante disso aqui, né? A gente vai focar bastante na sintaxe, né? Aprender a sintaxe, ok? Porque numa futura etapa, né, que a gente pretende fazer, a gente não vai ficar focando, voltando nisso, ok? Então a gente vai falar bastante assim, vamos trabalhar bastante isso, ok? E para não precisar ficar voltando, né, pra já tá na cabeça de todos o que a gente tem que fazer, ok? Então a gente vai ter bastante conceito, né? A gente vai ter bastante teoria, lógica, ok? Nessa parte aí. Bom, então a gente vai começar por onde, né? Talvez pelo conceito principal, né? Eu nomeei como assim, né? O, eu descrevi da seguinte forma: talvez o princípio do estudo da programação em qualquer linguagem parte do principal conceito, né? Eu defino o principal conceito sendo o que, né, pessoal? Variáveis, né? O que é variável, né? A gente vai entender os tipos de dados de uma variável, né? A gente vai aprender a ver como declarar uma variável, os tipos de declaração, certo? Outros tipos de variáveis que existem, né, no Altoid, enfim, na linguagem, na programação, né? Então, eu acho que o principal conceito, a primeira coisa que a gente deve ver são variáveis, né, para começar na programação. Então, dentro de variáveis, a gente vai ver tipos de dados, declarações, né, de variáveis, constantes e arrays, né, que são outros tipos de variáveis, ok? Então, vamos partir para a aula, ok? Então, vamos lá. Então, o que são variáveis, né? Variáveis, pessoal, são posições na memória, né, que o sistema operacional reserva para o quê? Para armazenar um dado, né? Um dado para a utilização de um programa, ok? Esse dado que ele armazena, né? Ele, ele, ele pode ser o quê? Pode ser números, né? Pode ser tanto letras e números, né? Os alfanuméricos. Pode ser qualquer outro tipo de caractere, né, contido no alfanumérico, né. Pode ser do tipo lógico, né, como eu informei aqui. O que seria do tipo lógico, né? No tipo lógico, pessoal, é o tipo, por exemplo, 0 e 1, né, o tipo verdadeiro e falso, ok? É o tipo booleano, né, na linguagem de programação se chama tipo booleano, ok? Então, eu coloquei bem resumidamente, né, o que é uma variável. Variável basicamente é isso, né? É uma memória, né, que o sistema operacional reserva, né? Ele reserva para quê? Para você armazenar um devido dado, né, uma devida informação nela, ok? Depois poder trabalhar com aquela informação, bom, de uma forma mais rápida, né? Então, pessoal, como que a gente pode nomear o que? Como é que a gente pode nomear uma variável, ok? Fica a critério, na verdade, do programador, ok?
Mas eu aconselho o quê? Eu aconselho que se nomeie uma variável com, com o nome da, do seguinte seguinte assunto que você está trabalhando, ok? Por quê? Porque para não ficar uma coisa assim, um código estranho, né? Imagine você está fazendo um programa, né? Por exemplo, por exemplo, eu vou dar um problema que a gente vai fazer aqui na aula. A gente vai fazer vai ter um problema que é fazer um cálculo de massa, de índice de massa corpórea, ok? O tal IMC, ok? Bom, imagine você vai fazer um programa que faça esse cálculo, ok? Você vai fazer esse programa e no seu código você põe uma variável chamada borboletinha, né? Olha que engraçado, né? Bom, o que tem a ver uma borboleta, né? Uma borboletinha com o assunto, ok? Então, procure sempre colocar os nomes da variável com o proposto no seu trabalho, ok? Se você estivesse fazendo um script, né, um programa que trate de borboletas, ok, coloque borboletinha. Enfim, o que eu quero dizer é que que o certo, né, que o recomendável é colocar o nome de um programa com o nome de uma variável seguindo o nome de do termo, né, ou melhor, do que você está trabalhando, ok? Bom, eu coloquei assim, né? Nomeamos uma variável da melhor forma que nos ajudará, usando pseudônimos, apelidos ou nomes reais ao objetivo de nosso trabalho, ok? Então foi o que eu disse, ok? Eu também falei que podemos usar pseudônimos, né? Apelidos, enfim. Mas o recomendável mesmo é essa parte aqui, ok? Bom, então, pessoal, no Altoid, a gente para começar, para criar um Altoid, né, uma variável, para iniciar uma variável, a gente tem que seguir alguns parâmetros, ok? O primeiro parâmetro para o Altoid entender que aquilo é uma variável é o que? É usar o cifrão na frente da palavra, ok? Se a gente colocar o cifrão na frente de uma palavra, o Altoid vai entender que aquilo é uma variável, ok? Mas a gente não pode colocar uma palavra de qualquer forma lá, ok? Se a gente colocar uma palavra por exemplo, são duas palavras que eu quero usar como uma variável, ok? E eu der eu der espaço entre essas duas variáveis, eu sou obrigado a utilizar o underscore, ok? Para quê? Para poder fazer essa separação de palavras, ok? O Altoid ele só vai entender uma separação entre uma palavra, uma variável, né? Sendo com o underscore, né? Com o sublinhado também conhecido, ok? Ele não vai entender se você deixar ponto, enfim, né? A sintaxe dele não foi feita para isso, ok? A sintaxe basic não é assim, ok? Então, o que a gente precisa então? Para iniciar uma variável, precisamos colocar o cifrão. E em caso, se a gente for separar uma palavra que seja grande, né? A gente faz o que? Coloque um sublinhado, né? Um underscore na frente, ok? Entre as duas palavras. Bom, então, pessoal, o que uma variável pode conter, ok? O nome da variável, o que ela pode conter? Apenas números e letras, ok? Essas letras, né, pessoal, ela não pode ser com caracteres especiais, não pode ter acento, ok? Não pode ter nada dessas coisas, ok? Como o Altoid não é case sensitivo, né? O que é case sensitivo? Você é obrigado ou melhor, se você tem uma devida variável e você escreveu, por exemplo, variável chamada aula, né? Se você colocou o A maiúsculo, o U minúsculo, o L maiúsculo e o A minúsculo, e você for trabalhar com essa variável em todo o seu programa, você vai ter que reportar essa variável em todo o seu programa dessa forma, ok? Mas o Altoid não tem essa obrigatoriedade, né? Você pode trabalhar com ela tanto no minúscula ou maiúscula, ok? A palavra
Então, temos essa característica também, ok? Nessa sintaxe. Então, o que então a gente pode usar? Apenas letras e números. A gente pode usar ou a união deles, botando um número e uma letra, enfim, ou colocando apenas letras, apenas números, ok? Para definir uma variável, beleza? Eu disse que não pode ter nenhum tipo de acento, né? Como eu disse aqui, nenhum tipo de caractere especial no nome de uma variável. Nenhum tipo de acento, né? Vírgula, enfim, né? Nada que não seja normal, né? Uma letra normal, ok? Uma forma normal. Bom, então vamos ver o que, né? Vamos ver exemplos de uma variável. Eu falei aqui, vamos mostrar um exemplo. Pessoal, olha, isso aqui, essas três formas aqui a gente pode definir como uma variável, ok? Essa primeira aqui, o que é? Então a gente iniciou, ok, com um cifrão, beleza? Colocamos então uma palavra que vai ser definida como nossa variável, que se chama uma variável, ok? Que vocês podem ver que eu estou intercalando letra maiúscula da minúscula, ok? Uma variável, ok? Nessa segunda aqui eu estou fazendo o que? Eu estou colocando uma palavra junto de números, né? Eu coloquei o 4 para representar o A, ok? Do uma. E também dessa forma funciona, enfim. E aqui, nesse caso, eu coloquei o que? Eu coloquei um número e coloquei um separamento entre a palavra, que é o que? Variável, ok? Então eu separei, eu posso separar tanto letra de número, ok? E definir ele como uma variável, beleza? Então isso aqui é uma variável, ok? Isso aqui que você deve começar para definir uma variável. Bom, então dando sequência. Então, pessoal, o que cada variável ela deve armazenar possuindo um tipo de dado, ok? Geralmente em outras linguagens a gente é obrigado a informar que tipo de dado aquela variável vai trabalhar, ok? Por exemplo, no Delphi, né, no Pascal, enfim, a gente tem que definir no começo do código, ou melhor, na área correta, né, de variável, né, que chama var, é onde a gente põe todas as variáveis. A gente tem que definir o que a gente vai ter lá. Então a gente põe lá, por exemplo, eu vou ter no meu código uma variável chamada etapa 1, ok? Então eu tenho que definir lá na área correta a variável onde ela vai ficar. Definir o que? O que vai ter dentro dela. Por exemplo, se dentro da etapa, na etapa 1, né, ou melhor, da etapa só, nossa variável vai chamar etapa. Se dentro da nossa variável etapa for conter números, né, eu tenho que definir que números vão estar lá dentro, né? Se vão ser números inteiros, né, números reais, entendeu, pessoal? Se dentro daquela variável vão ter palavras, enfim, eu tenho que definir o tipo string, né, do tipo char, lá no caso lá é char, ok? Se vão ser do tipo booleano, ok? Verdadeiro ou falso, e assim por diante, ok? Porém, isso, como eu disse, e na verdade isso aqui, esse termo, essa forma pode mudar em cada linguagem, ok? A sua sintaxe muda no decorrer de cada linguagem, ok? Em linguagem você não vai ser números, pode ser como aqui, né? No Authority é strings, lá no coisa é char, ok? Caracteres, ok? Bom, pessoal, no Authority a gente tem apenas o que? Um tipo de dado, né? Como assim um tipo de dado? Como eu disse aqui no exemplo, na citação acima, eu estou falando que toda variável tem que ser armazenada com um tipo de dado. Como assim? Como eu disse, eu tenho que definir o que ela vai trabalhar dentro dela, ok? Se vai ser números, que números vão estar lá dentro? Se são números inteiros, números reais, entendeu? No Authority a gente não precisa fazer isso aí. A gente não precisa definir o que essa variável vai trabalhar dentro. Por quê? Porque a sintaxe basic, ela traz o que? Um tipo de dado chamado variante. O que é uma sintaxe variante? Ela contém todos esses
esses fatores aqui acima, né? Números, strings, booleano, enfim, binário, ponteiro, todos dentro dela, ok? Como assim? Ou seja, na verdade, a gente não precisa definir, por exemplo, no começo do código, enfim, onde a gente for ter uma variável, a gente não precisa definir que tipo de dado a gente vai trabalhar dentro daquela variável. Se eu vou criar uma variável chamada número, ok? Eu sei que é uma variável que vai trabalhar com números, porém eu não preciso informar que ela vai trabalhar com números inteiros, ok? Eu posso tanto criar uma variável chamada números e trabalhar com strings dentro, ok? Colocando apenas strings, ok? Então, a gente não tem a necessidade de informar que tipo que a gente vai usar naquela da variável, ok? Mas, no entanto, a gente tem que o que? Especificar o tipo, ou melhor, a gente tem que saber a forma certa de usar aquele devido tipo de variável, ok? Como que a gente sabe disso? Bom, como eu coloquei antes disso, né? Bom, pessoal, uma variável para poder receber um dado que a gente colocou, né? O que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer ela receber esse dado, né? A forma no Altoid, né, para uma variável receber um caractere, né, enfim, uma informação, para lá armazenar uma informação, a gente usa o caractere igual. Ok, o caractere igual serve para isso, né? Ele recebe alguma coisa, ok? Como assim? Eu vou dar um exemplo, ó. Bom, a gente tem o que? A variável, então. A gente iniciou a variável, ok? Com um cifrão. E a variável chama aula, ok? O que essa aula é? Então a gente tem a variável aula. A gente vai, então, prosseguir com o igual. O que o igual faz? Ele recebe. O que ele está recebendo? Ele está recebendo o 2.0, ok? Então, a variável aula está recebendo 2.0, ok? Aqui embaixo também, ó, a variável etapa está recebendo primeira aula 2, ok? No caso, o que muda aqui? O que eu indiquei tipo real, tipo string, ok? Essa variável, ela está recebendo, os dados que ela está recebendo é do tipo real, ok? São números do tipo real, 2.0, ok? Nessa segunda variável, ela está o que? Recebendo do tipo string. Por quê? Porque ela está recebendo informações, textos e números juntos, ok? Beleza? Então, eu só dei dois exemplos, ok? Tipo real e tipo string, mas vai dar para entender mais para frente, ok? Bom, como eu tinha dito, né, no Altoid a variável, né, do tipo variante, ela já contém todos os tipos de dados de uma forma, só que muda a forma de uso, ok? Bom, todo dado, né, de uma variável contido dentro de aspas, ok? Tanto de aspas duplas quanto de aspas simples, né? A gente considera, né? A gente sabe que aquilo é uma variável do tipo string, né? Então, como eu expliquei aqui, né? Isso aqui é uma variável de tipo string. Ela está dentro de aspas, ok? As informações dela, ela está recebendo aquela devida variável, está recebendo aquela devida informação dentro de aspas, ok? Tanto de aspas duplas quanto de aspas simples, ok? Bom, que mais? Aqui, como eu informei, né, quando formos declarar uma variável do tipo string, ok? Dentro da variante, né, ela está dentro da variante, a gente não precisa definir que aquela variável vai ser uma string, ok? A gente tem que utilizar aspas, ok? Para atribuir os valores a essa variável. Aí dentro daquela devida variável, dentro das aspas, a gente pode colocar qualquer tipo de informação, ok? O tamanho da informação, enfim, a gente pode colocar qualquer tipo de caracteres, ok? Mas a gente tem que definir ela dentro de aspas, ok? Para o autor entender que aquilo é um tipo de string, ok? Uma variável do tipo string. Bom, então eu vou dar um exemplo, né? Eu já tinha dado abaixo, mas olha aqui.
Então eu criei uma variável, ok? Variável. Eu coloquei o nome dessa variável de variável, entendeu? Então eu iniciei a variável, ok? Então essa variável está recebendo o que? Está recebendo essa string. O que essa string é? A gente colocou assim, isto é uma string. Aí eu coloquei um tracinho, 1, 2, 3, 4, enfim, coloquei uns caracteres especiais, ponto, 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 ok? Apenas para melhor entendimento, ok? Então dentro de uma string a gente pode conter qualquer tipo de caracteres, ok? Bom, pessoal, se a gente quiser atribuir números, né, tantos números naturais, né, reais, inteiros, compostos, números primos, afim, né, assim a matemática inteira, ok? A gente tem que seguir o que? No Altoid, né, a gente não precisa informar, né, como eu disse que temos a variável do tipo variante, né, a gente só precisa informar o tipo que é do número, ok? Ou melhor, não precisamos informar o tipo do número, apenas mostrar, indicar o número dentro da variável. Porém, a gente não precisa utilizar nenhuma aspas, ok? Apenas fazer a variável receber aquela devida informação, aquele devido número. Então aqui eu dei o exemplo com 3 números, né? Dei 3 exemplos aqui. A variável, ok? Ela está recebendo o que? 2013. Só isso. No caso, a outra variável está recebendo a outra variável está recebendo o que? 0.1. A outra variável está recebendo menos 12, ok? Então, pessoal, a gente não precisa, se a gente for definir um número, né, a gente não precisa indicar o tipo de número, que número que vai ser, ok? O que a gente vai trabalhar, se vai ser com números reais, números inteiros, entendeu? A gente não precisa informar no Altoid, ok? Porque a gente tem a sintaxe basic e ela traz o tipo de dado variante, beleza? Bom, então a gente já viu tipos de dados, né? String e números, né? A forma de usar no Altoid, né? Na sintaxe. Então, pessoal, faltou aqui o tipo lógico, né? O tipo booleano. Para a gente classificar uma variável do tipo booleano, né, do tipo lógico, a gente apenas precisa atribuir esse valor, né, à variável. Que valor que é esse? É o valor lógico, o valor verdadeiro, o falso, ok? Nada mais que isso. A gente atribuiu esse valor à nossa variável, ela se torna uma variável lógica, ok? Não precisamos informar mais nada, ok? Como em outras linguagens. A gente pode utilizar, pessoal, operadores lógicos, ok? Operadores booleânicos, né? Podemos chamar assim também. Vocês vão ver mais para frente, né? Nessa aula mesmo. A gente pode usar números, a gente pode usar strings, a gente pode usar operadores aritméticos, né? Que são operadores matemáticos, que são, por exemplo, adição, subtração, né? Multiplicação, divisão, essas coisas, ok? Os 4 operadores, né? Eu vou dar um exemplo aqui de uma variável do tipo lógica, ok? Essa variável, a forma de usar, por exemplo, uma forma simples, né? Então eu iniciei uma variável chamada variável booleana e ela está recebendo o que? O valor true, o valor verdadeiro, ok? Iniciei uma segunda variável com o oposto. Ela está recebendo o que? O valor falso. Então ela está recebendo apenas o valor falso, beleza? A gente pode fazer o que? A gente pode fazer a manipulação entre as duas. A gente pode trabalhar fazendo a variável 1 aqui, essa primeira variável, por exemplo, somar com a variável 2, ok? E vai retornar um tipo no caso vai retornar no tipo lógico também, ok? Um 0 ou 1, beleza? Um verdadeiro ou falso. Bom, então agora vamos falar o que? De declaração, né? Declaração de variáveis. Isso é de extrema importância, né? Pessoal, toda variável ela deve ser declarada, né, antes do uso. Na verdade, em outras linguagens, é obrigatório você declarar variável, ok? Se você vem de outra linguagem, né, você vai achar estranho, né? Porque o Altoid não tem essa obrigatoriedade. Você não é obrigado a declarar uma variável, ok? No entanto, é recomendável você fazer isso. Você pode fazer muitos, né, na verdade usam uma opção que tem o Altoid de
que você seta uma opção, né, na verdade, que diz que você é obrigado a declarar todas as variáveis que você for usar, ok? Isso é muito bom, né, porque isso força você a aprender a declarar variáveis, e vai chegar uma hora no seu código que o programa não vai entender. Ele vai falar, opa, eu não tô entendendo isso aqui, você precisa declarar essa variável, ok? Dependendo da forma que você for utilizar. Então, eu disse que o Authority não tem a necessidade de declaração de variáveis, ok? Mas é muito bom fazer essa declaração, né? A gente pode declarar mais de uma variável numa mesma linha, ok? Apenas intercalando entre vírgula de uma variável para outra, ok? A gente tem 3 formas de declarar uma variável no Authority, né? Que é a forma DIN, a forma local e a forma global, ok? A gente vai ver no próximo slide o que cada uma é. A declaração de uma variável do tipo DIN, né? Declarar uma variável como DIN, a gente apenas faz a declaração da variável em si, mais nada, entendeu? Então, a gente na verdade não se usa muito, né? Por que eu vou declarar a variável do tipo DIN, sendo que eu posso deixar ela apenas normal, uma variável normal, ok? Sem declaração na frente, porque eu sei que ela não tem mais que aquela própria função, ok? Ela não vai usar em outro local. A gente tem também, pessoal, a forma local de declarar uma variável. O que uma forma local faz? Como o próprio nome diz, ela vai ser de uso local, né? De uso privado, naquele devida função, ok? Então, a gente seta a gente declara uma variável do tipo local, por quê? Porque a gente precisa apenas que ela seja usada naquela devida função, por exemplo, ok? A gente não vai usar ela em outra função. Temos também o tipo global, né? O que o tipo global faz? Ele é o contrário do tipo local. Se o tipo local é apenas para usar naquela devida função, ok? O tipo global é para usar em todo o código, né? A gente pode puxar a informação depois, por exemplo, se eu colocar no começo do código, no fim de todo o meu código, aquela devida variável, com aquela devida informação, enfim, o que a gente for precisar usar, e eu declarar ela do tipo global, né? A declaração dela for global, eu posso puxar ela em qualquer outra função, dentro de qualquer outra coisa, né? A gente não tem a necessidade de ficar declarando do tipo local dentro de uma função, sendo que ela vai usar para todo o programa. Por exemplo, se eu tenho uma variável chamada ano, ok? E ela vai conter apenas a informação do ano 2013, ok? Essa variável, né? Ela vai, para mim, no meu caso, ela vai ser utilizada em todo o código, ok? Então, eu não tenho necessidade de ficar declarando toda vez que eu for utilizar ela em uma devida função, por exemplo, do tipo local, ok? Apenas declaro ela uma vez só do tipo global e consigo obter esse efeito de usar em todo o código. Então, entendeu? Então deu para entender, eu acho, né, pessoal? Declaração global, né, de uma variável, a gente consegue usar ela no código inteiro, ok? Em qualquer função, enfim, em qualquer lugar. No tipo local, a gente apenas para uso interno, né, uso privado daquela devida função, ok? Nada mais que isso. A gente não consegue colocar uma variável do tipo local dentro de uma função e tentar extrair aquele atributo, né, que está armazenado dentro da função em uma outra função, ok? Ele não vai achar, ele vai falar, opa, você precisa declarar isso aqui, eu não estou entendendo. Eu preciso saber se se isso aqui é um tipo local, ok? Ele vai falar, está faltando declaração. Na hora que você for rodar o programa, o próprio debugger vai falar para você, beleza, pessoal? Então a gente acabou de ver as formas de declaração de uma variável, ok? Isso é muito importante. Então vamos ver o que, pessoal? Agora outros tipos de variáveis, né? Como assim? Bom, o primeiro tipo que a gente vai conhecer é o seguinte, né? São as variáveis do tipo constante, ok? O que são constantes, né, pessoal? Primeiramente, constantes são posições na memória que armazenam um tipo de dado, seja ela
números, né? Seja alfanuméricos, seja do tipo lógico, né? É, seja do tipo binário, assim por diante, né, pessoal? Tipos de dados que a gente já conhece. Ahn, então, o que é uma constante, né? É uma variável. Nada mais é do que uma variável, beleza? Bom, ahn, pessoal, qual é a característica que uma variável do tipo constante tem em relação a uma variável do tipo uma variável normal, ok? A principal característica é o que? Uma variável constante, ela não, o conteúdo dessa variável não pode ser alterado, ok? Tudo aquilo que a gente armazenar na nossa constante, a gente não pode mexer mais, beleza? Então, para que a gente usa uma constante, né? Para quando a gente tem certeza de que daquele conteúdo, daquela variável, ela não vai ser alterada. A gente não precisa alterar, a gente não vai trabalhar a gente não vai trabalhar com aquela variável, a gente não vai precisar manipular aquela variável, ok? Aquele valor vai ser sempre o mesmo, ok, pessoal? Então, é uma variável que a gente não precisa alterar o conteúdo dela, ok? Bom, no Altoid, pessoal, na sintaxe em si, né, basic, a gente define uma constante usando o prefixo, né, const, ok? O prefixo const antes da nossa variável, ok? E também a gente é obrigado a declarar a nossa constante, ok? Seja local ou global, beleza, pessoal? No caso, o Altoid, caso a gente não definir ele como global, ele já automaticamente vai entender que aquilo é uma variável local, beleza? Então vamos ver o exemplo agora, né? Ó, aqui, pessoal, eu dei dois exemplos, ok? Essa primeira linha, o que acontece? A gente tem a nossa variável, certo? Essa variável está recebendo, ok? Recebendo o que? Uma string, né? Por que uma string? Porque está dentro de aspas, né? E dentro dessa string tem uma informação, ok? Nosso site é www.autotbrasil.com, beleza? Então, dentro da nossa variável, aqui na nossa variável var que eu criei, a gente está armazenando essa informação, beleza? Bom, porém, eu adicionei o prefixo const antes da variável, certo? Isso tornou ela o quê? Uma variável do tipo constante. Então, todo o conteúdo dentro dessa variável, ela não pode ser alterado mais, ok? Ela não vai ser alterada. Você não consegue manipular essa variável. Eu vou dar exemplos no final dessa aula também. E esses exemplos reais eu vou provocar o erro, ok, pessoal? Para a gente entender mesmo. Bom, como eu disse, né? Quando você no caso aqui de baixo, né? Eu fiz o quê? Eu declarei essa variável, né? Como é obrigatório você declarar. Porém, na linha de cima eu não declarei. Então o Autoit ele automaticamente entende que aquilo é uma variável local, ok? Que a gente já declarou, já que a gente não declarou, ele entende que aquilo é uma variável local. Porém, se a gente precisa de uma variável constante para o código inteiro, então a gente é obrigado a declarar ela como global, ok, pessoal? Então, tudo bem. Então, agora a gente já sabe o que é uma variável do tipo constante, ok? A gente sabe qual é a principal característica dela, né? A gente sabe como usá-la, beleza? Então, não tem segredo numa constante, ok? Numa variável do tipo constante. É muito simples, né? A gente usa apenas quando a gente precisa mesmo, certo? Então, vamos agora ver o outro tipo de variável, né? Que é uma variável essencial para a área da programação, né? Facilita muito o nosso trabalho. Que é o que, né, pessoal? Os arrays, né? Pessoal, assim como as constantes, um array também é uma variável, ok? É um tipo de variável. Ela também é conhecida como variável indexada, ok? O que é uma variável indexada, né? Ela possui um índice, né, pessoal? Um índice numerado, ok? Onde a gente pode acessar esse índice através da numeração dele, ok? Bom, eu descrevi uma array da seguinte forma.
assim como uma constante, né, um array é também uma variável que contém uma série de elementos de tipos de dados e de tamanho, ok? Cada elemento é acessado através de um índice numerado. O número desse índice deve ser indicado dentro do colchetes, ok? Por exemplo, ou melhor, eu não vou dar o exemplo agora, eu vou dar o exemplo a seguir. Eu vou continuar só a explicação. Então, o índice, né, o índice numerado deve ser colocado dentro de colchetes e em seguida receber os dados da variável em si, ok? Ou de outra variável, enfim, né? Pessoal, a gente é obrigado a declarar uma array, ok? E não só declarar uma array, quando a gente for declarar uma array, a gente tem que declarar o número de elementos que vai ter essa array, ok? Isso é obrigatório, senão não funciona, ele dá erro, ok? Bom, então eu vou dar um exemplo aqui de como seria uma array. Bom, ó, aqui a gente tem uma variável, daqui para cá seria uma variável normal, né, pessoal? Bom, a gente criou uma variável com o nome array, ok? E o nome, enfim, em si não importa. A gente abriu um colchetes e fechou e iniciamos com 0, ok? Toda array inicia com 0, o seu índice, ok? O seu índice de elementos. E aqui a gente armazenou, né? A gente recebeu uma string contendo o número 1 dentro, ok? E na linha de baixo a mesma coisa, porém o índice seria o índice 1 recebendo a string com o valor 2 dentro, ok? No exemplo, eu vou dar um exemplo agora no slide seguinte que explica melhor, ok? Ó, vamos dizer que você quer armazenar um alfabeto inteiro, ok? Dentro de nas variáveis, ok? A gente poderia fazer de que forma? Criar, por exemplo, variável A recebe A, variável B recebe B, e assim por diante, até a última letra do alfabeto, ok? A gente teria o que? 26 variáveis diferentes uma da outra, ok? Porém, eu não sou obrigado, eu tenho outra forma de fazer isso. Se eu usar os arrays, né, pessoal, eu consigo obter um resultado muito mais rápido, né, e melhor, ok? Eu posso puxar apenas um resultado, por exemplo, uma letra só do alfabeto de uma vez só, ok? Ou uma ou mais de uma, ok? De uma forma muito mais rápida. Através do que? Dos índices. Porque eu vou ter apenas uma variável contendo índices e em cada índice ela tem uma informação, ok? Então vamos ver o exemplo, né, de como funciona, como seria isso aí que eu disse acima. Ó, então primeiramente eu teria o que declarar a nossa array, ok? Então ela seria, no caso aqui, do tipo global, ok? A gente declarou ela como global, poderia ser local, ok? E a gente declarou, nessa declaração a gente já informou quantos elementos essa array teria. Ou seja, são 26 letras, né? Então ela teria 26 elementos, ok? O índice vai de 0 a 25, né? São 26 números, ok? Então a gente é obrigado a declarar já de início, pois senão ele não vai funcionar, ele vai dar erro, ok? Como eu já tinha dito. Então como que ficaria o código em si, né? Bom, a gente teria a variável, ok? Array. Ela ia ter o índice 0, ok? Ia receber a letra A. A gente teria então na linha seguinte o array, a variável array com índice 1 recebendo B, e assim por diante. Índice 2 recebendo C, índice 3 recebendo D, e assim por diante, até a última letra do alfabeto, né, que seria o índice 25 recebendo Z, ok? Dessa forma, pessoal, a gente consegue puxar a informação muito mais rápido, imprimir essa informação, informar essa informação de uma forma muito mais rápida e mais organizado, ok? Imagine agora eu ter aqui ao lado, imagine variável, né? Uma variável chamada A recebendo A, uma variável B recebendo B. Aí se eu fosse querer informar, né,
buscar rapidamente essa informação, eu teria que informar variável por variável, ok, pessoal? Porque elas são diferentes. Nesse caso, uma array, ela é a mesma variável, porém ela possui um índice e em cada índice ela armazena uma informação, ok? Então, basicamente os arrays são isso, ok, pessoal? Não tem muita dificuldade. O que a gente não pode esquecer é a declaração, né, que é obrigatório, sem ela não funciona. Então, a gente vai ver o que? Agora a gente vai partir para a prática, né, pessoal? Eu vou dar exemplos, ok, da aula, de tudo que a gente estudou nessa aula. Eu vou fazer na parte prática agora. A gente vai ter um problema, né? E a gente vai ter que resolver, beleza? A gente então viu o que, né? A gente teve uma aula inteira de variáveis, né? O conceito de variáveis. Vimos os tipos de variáveis, né? Os tipos de dados que podemos trabalhar dentro de uma variável, ok? Essa aula, pessoal, aula 2 era para ter mais coisas, não só o tema de variáveis, né? Porém, como essa aula ficou muito extensa, né? Eu resolvi então deixar para a próxima aula o tema de operadores, né? Operadores lógicos e operadores aritméticos que a gente ia ver no caso, né? A parte de operadores em si, né? Então fica para a próxima aula, ok? Fico devendo nessa aula. Então vamos finalizar essa aula com o que, né? Com um exercício. Tudo que a gente viu, né? Abordou nessa aula. Eu vou botar em prática agora, ok? Em forma de um exercício, né? Um problema em forma de exercício, ok? Esse problema irá abordar a gente conseguirá abordar todos os temas, ok? Ou melhor, tudo que a gente viu nessa aula. Bom, o problema é: João comprou 5 balas de sabores distintos: morango, canela, frutas vermelhas, abacaxi e canela, na venda do Sr. Maurício, e chupou a de cereja até então. Porém, sua prima Marlene o viu saindo de lá e foi atrás de João para ver o que havia comprado. Usando tudo que aprendeu sobre variáveis, informe a Marlene o que foi comprado, quantas foram compradas e quais balas ainda não foram chupadas, ok? Então, vamos ser um probleminha, né? Um exercício muito fácil, muito simples mesmo, que é apenas para a gente usar o que a gente viu nas aulas, ok? Então, o que a gente vai ter que fazer, né? O que a Marlene quer? A gente tem que informar para ela o que foi comprado, ok? Quantas foram compradas e quais balas ainda não foram compradas, ou quais balas ainda não foram chupadas, ok? É muito simples o que a gente vai ver. Então eu vou abordar tudo que a gente viu, vou dar exemplos de tudo que a gente viu no conceito de variáveis aqui do Altoid, ok? Então vai ser bem simples mesmo, mas que irá ajudar muito, né, para quem começa agora. Bom, então vamos lá para o nosso editor de código, né, o site. Primeira coisa, né, ela quer o que, né? Ela quer saber o que foi comprado, ok? Para isso a gente tem que fazer o que? Eu vou definir então uma variável, para mim armazenar o que foi comprado, ok? Essa variável eu vou iniciar com cifrão, ok? A gente já sabe como se inicia, como se cria uma variável, ok? E nessa variável eu vou definir o nome de compra, ok? Essa variável vai se chamar compra. Essa variável vai receber o que, né? Vai receber uma string, então entre aspas, ok? E essa string vai ser o que, né? Vai ser o que a gente comprou. O que a gente comprou não, o que o João comprou. O que ele comprou? Ele comprou balas, ok? Então, com a variável compra, ok, vai receber o que? Balas. Beleza. Pronto, a gente já definiu o que a gente comprou, ok? Agora a gente precisa definir a quantidade, a quantidade do que foi comprado, ok? Então eu vou criar uma variável para armazenar a quantidade, ok? Bom, essa variável, né? Eu vou abreviar, ok? Então eu vou usar QTD, ok? QTD balas, pode ser, né? QTD compras,
ok? Quantidade de compras. De compra, vai melhor, ficando melhor. Então, qual foi a quantidade de compra, né, realizada? Foi 5 balas, ok? Certo. Bom, agora a gente precisa informar para a Marlene qual é o que? Qual, é, quais balas ainda não foram chupadas, ok? Então, certo. O João chupou apenas uma bala, né? Que foi a bala do que? De cereja, até então. Então, a gente ainda tem o que? 4 balas, ok? Então, o que a gente pode fazer? Eu vou mostrar primeiro de uma forma e depois eu mostro de outra, ok? A primeira forma vai ser o seguinte. Eu vou dar um Enter, ok? E eu vou iniciar uma variável chamada bala 1, ok? Bala 1. Essa bala 1 vai receber o que? Uma primeira bala, um nome de uma das balas que eu vou definir como sendo a primeira morango, ok? Ok, pronto. A variável bala 1 recebe morango. Então eu vou criar uma outra variável, escrito bala 2, recebendo canela, ok? E vou criar para todas as balas, ok? Uma variável para todas as balas. Então bala 3 para frutas vermelhas, ok? Vermelhas. Opa. Balas 4. Opa, não é balas 4, é balas, não. Só a gente tá definindo o nome igual. Bala, então, bala 4 para qual que é a bala que tá falando? Abacaxi, né? Abacaxi é a nossa. E a última bala, né? Porém, a gente não vai usar, mas só para definir, né? Pra gente aprender a usar uma variável, né? A armazenar um dado numa variável, ok? Então, ela vai ser a bala de cereja, né? Cereja, no caso a gente não vai usar. A gente pode até usar, né? Só por questão mesmo, né? Bom, então pessoal, a gente já tem o que, né? A gente tem o que ela quer, né? Que é o que? O que foi comprado, a quantidade e a gente já consegue informar para ela quais ainda não foram chupados, ok? Apenas com esses dados. Bom, então eu vou já falar uma coisa. Pessoal, sempre que vocês criarem alguma coisa, alguma função, alguma coisa, eu sugiro que vocês comentem aquela função, ok? É essencial que toda a linha do código, não toda a linha em si, né, mas pelo menos todo começo de função, de alguma coisa, de alguma parte do seu código que seja importante, que você comente, ok? Faça o comentário para quê? Para você poder depois, daqui uns anos, sei lá, quando você reabrir aquele código, você não lembrar como que você fez aquilo lá, né? É muito difícil, mas enfim. Isso facilita muito para você entender, você bater o olho e falar, isso aqui faz isso, entendeu? Para você mesmo, né? Para uma manutenção, por exemplo, do código, facilita muito. Então, para comentar no Autoit, a gente tem 3 maneiras, ok? A maneira de linha e as duas maneiras de... E temos a maneira de bloco, né? Temos 2 maneiras de bloco, que a gente faz o que? A gente comenta, por exemplo, se eu quiser comentar tudo isso aqui que eu já escrevi, e eu posso usar essa maneira, né, que eu chamo de maneira de bloco, que eu consigo comentar todo um bloco do código, ok? Certo. Para que se eu comentar por exemplo, se eu comentar essa linha, ok? Vocês podem ver que o nosso código ele fica em verde, ele fica uma outra cor, certo? O que acontece quando o código fica dessa forma? O programa, né, pessoal, o executável, o compilador, né, do programa, ele não vai entender, ele vai pular essa parte, ok? Ele não vai ser executado, ok? Tudo que for comentado, o código não vai ser executado. O compilador vai passar direto por isso aí, beleza? Bom, então tá bom. Então eu vou comentar pra gente ir acostumando a comentar, ok? E aqui vai ser nossa linha, deixa eu ver. Aqui eu vou comentar com
que foi comprado, ok? Dá um ponto, sei lá. Aqui, e a linha de baixo aqui, o que... Não, aqui vai ser quantidade da compra, ok? Ok. Pessoal, nesse aqui, eu não vou comentar linha por linha, né? Eu não preciso comentar, por exemplo, sabor 1, né? Sabor morango. Eu não preciso ficar fazendo isso. Bala 1, sabor morango. Então eu vou, porque não tem necessidade. Então, o que a gente não tem necessidade de comentar, a gente apenas comenta o início e o fim dela, ok? Então eu vou fazer o seguinte, ó, início, opa, deixa eu comentar aqui, vamos, início, ok, início do que? Sabores, sei lá, sabores das balas, ok? Mais nada, não preciso. E termino aqui com fim, né? Só pra a gente, quando a gente, imagine que o nosso código é gigantesco, né? A gente bate o olho, opa, aqui é o início da onde estão armazenados os sabores das balas, ok? Então, pra gente, por uma organização, né, por uma futura manutenção, fica muito mais viável fazer dessa forma, ok? Bom, então, a gente já tem o que, né? A gente tem, então, todos os dados que a gente necessita para informar para Marlene o que ela quer saber, ok? Então, eu vou usar, pessoal, temos diversas formas para emitir uma mensagem, né, na tela, ok? Eu vou fazer da seguinte forma, né? Não, eu vou fazer da forma melhor. Eu vou fazer da forma que a gente já aprendeu, né? Eu vou usar uma caixa de mensagem, ok? A gente já viu na aula anterior. Então, para ficar mais fácil, eu vou usar, por enquanto, a caixa de mensagem. Numa outra aula eu ensino, por exemplo, o console, né? Console write, para escrever aqui no console, né? Nessa parte aqui, né, pessoal? Aqui é o console. Então, o console write, ele vai escrever, vai imprimir o resultado para a gente aqui no console, ok? Uma das formas de fazer também, ok? Tem outras formas, por enquanto a gente só vai ver essa parte, ok? Nessas aulas assim, da parte lógica. Bom, então eu vou abrir a função, né? Eu vou iniciar com a flag 0, ok? Porque eu não quero nada além de uma caixa de mensagem. O título da nossa caixa de mensagem vai se chamar a primeira, né? Como a gente vai informar para ela que a compra, então eu vou iniciar como compra, ok? Então, agora o corpo da nossa mensagem é o seguinte, né? O que foi comprado, né? Eu vou colocar assim, o que foi comprado, beleza? Vou dar 2 pontos e um espaço. Aqui eu vou informar o que foi comprado, ok? Vou estar informando. Bom, se eu colocar aqui, né, balas, fica lógico, fica muito claro que aqui é o que foi comprado. Porém, a gente não precisa informar o que foi comprado. A gente precisa apenas adicionar Por que a gente não precisa informar? Porque a gente já informou, a gente já indicou, ó, o que foi comprado? Foi balas. Onde foi comprado? Ou melhor, onde foi comprado não. Onde foi armazenado as balas, né? No caso aqui, dentro da variável compra, ok? Então o que a gente precisa só? Apenas adicionar a variável compra, ok? Porém, pessoal, se a gente adicionar essa variável aqui dentro, aqui onde está aqui, tá vendo? Dentro dessa string, ele não vai funcionar. O programa não vai entender. Por quê? Porque tudo que estiver dentro de string, né, dentro de aspas, ele vai entender que é uma string, ok? Tudo que estiver dentro de aspas, então, ele considera como uma string. Então, ele vai considerar isso aqui como se fosse um texto normal, não como se fosse a nossa variável, ok? Correto. Bom, então a gente não pode adicionar ela aqui. Eu vou recortar, ok? E vou fazer o seguinte. Eu vou já adiantar, né? A gente não teve aula de operadores, mas eu vou adiantar um operador que o Altoid traz, né? Muitas linguagens traz diferentes tipos de operadores, ok? E cada um com uma função. Eu vou adiantar o seguinte operador, né? O operador de E, pessoal, o E comercial, ok? O que esse operador de E comercial faz? Ele concatena, né? Ele faz a junção
do que? De strings, ok? Por exemplo, de uma string com uma variável, ok? A gente consegue fazer isso, ok? Através da concatenação, da junção que esse operador faz, ok? Bom, então tá bom. Agora, já que a gente já consegue fazer isso, o que falta? Falta a nossa variável, certo? Então a gente já só precisa fechar nossa função. O que esse operador vai fazer, né? Basicamente assim, essa informação, ok? Isso aqui e isso serão juntos, ok? Serão unidos. Por quê? Porque por causa desse operador. Esse operador é como se fosse assim: isso e isso, ok? Ficam juntos. Eu entendo, eu entendo mais ou menos como se fosse dessa forma: isso e isso, ok? Então, ó, se agora a gente salvar, ok, e rodar, ele vai fazer o que? Ele vai emitir a nossa caixa de mensagem. Com o que? Com o conteúdo da nossa variável. Aqui, ó, a gente apenas adicionou a variável. O conteúdo dessa variável é o que? Balas, né? O conteúdo dessa variável são as balas, ok? Então, o que foi comprado, né? O que foi comprado foi as balas. Então, beleza. A primeira parte do nosso trabalho já está feita, ok? Agora falta o que? Informar a quantidade, né? Eu poderia, pessoal, fazer na mesma caixa de mensagem, ok? Porém, eu não vou fazer dessa forma. Por quê? Porque nesse primeiro momento eu não quero confundi-los, ok? Com o quê? Para mim fazer dessa forma, eu teria que pular linhas, enfim, ia adicionar minha mensagem box aqui, minha caixa de mensagem ia ficar muito grande, né? E nesse primeiro momento iria confundir vocês. Então o que eu vou fazer? Eu vou emitir outra caixa de mensagem, ok? Para ficar melhor na compreensão. Então vai ser o seguinte: eu vou criar outra, vou iniciar a flag dela com 0, beleza? O título vai ser diferente do anterior, né? Porque aqui no caso é a quantidade. Muda de parâmetro. Aqui é o corpo da mensagem. O corpo da nossa mensagem vai ser o que? A quantidade comprada foi espaço. Beleza. Então a gente pode fazer da mesma forma, ok? Mesma forma da linha anterior. A gente pode fazer a mesma coisa. Por quê? Porque na verdade a gente vai seguir o mesmo princípio, ok? A única coisa que vai mudar é que aqui essa variável é do tipo string, né? Que ela adiciona no texto. E essa aqui é uma variável do tipo número, ok? Mas isso não vai mudar nada. Então a gente vai dar vamos dar o e comercial e adicionar o que? A nossa variável QTD compra. Beleza? E aqui a gente fecha a nossa função. A gente pode salvar e testar. Ó, primeira mensagem que deu, né? A primeira mensagem foi o que? O que foi comprado? Balas, né? Se eu der ok, ele vai direto para a próxima caixa de mensagem. Quantidade comprada foi 5, ok? 5 é o que foi armazenado na nossa variável. Beleza, então, pessoal. Agora falta o que, né? Falta a gente adicionar as balas, né? Que ainda não foram chupadas. Então, mais uma vez, né? msgbox. Vou iniciar ele com 0. O título dele eu vou colocar sabores, ok? O corpo dele, da mensagem, o texto vai ser as balas que sobraram foram os sabores, né? Mudar tudo, né? Os sabores das balas que sobraram são. É melhor assim, né? Não, ele está perguntando quais foram as balas que sobraram, né? Então, olha eu viajando. Então, as balas, né? Tá certo. As balas que sobraram foram um espacinho só pra gente indicar. Bom, então o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a mesma forma. Eu vou usar o e comercial para
para fazer essa concatenação. E vou fazer o que? Vou adicionar minha primeira variável, ok? Minha primeira variável com sabor de bala é qual que é? Bala 1, ok? Aí, pessoal, se eu fosse fazer isso aqui, ó, ok? Se eu fosse fazer isso aqui, isso não daria certo, ok? Por que que não daria certo? Pelo seguinte motivo. O programa, pessoal, ele entende o seguinte, né? Na forma que está, ele vai entender como isso aqui sendo um todo, ok? Não sendo separado, né? Não sendo assim, né? Ele não vai entender dessa forma, ok? Sendo bala 1 e bala 2. Então, para a gente separar uma variável, uma string, enfim, uma string, a gente tem que, para separar, o que a gente faz, né? A gente tem que usar o que? O e-comercial, ok? Então, dessa forma, se a gente usar dessa forma, a gente consegue separar o conteúdo de cada variável, ok? Ou melhor, a gente consegue separar cada variável para que o programa consiga entender. Então, a gente tem mais outras duas balas, ok? Então, eu vou dar o e-comercial, vou adicionar aqui, mudar só o número, novamente o e-comercial, só o número e ok. Eu acho que é a cereja que ele chupou, né? Então tá certo. Então é bala 1, bala 2, bala 3, bala 4, ok. Se eu salvar e for rodar, a gente pode ver o resultado. O que foi comprado? Balas, ok. A quantidade comprada foi 5, ok. Aí, pessoal, agora o que foi qual que é a próxima nossa caixa de sabores, né? As balas que sobraram foram morango, canela, frutas vermelhas e abacaxi, ok? Porém, por que ele está assim, né? Tudo junto? Porque da forma que está, pessoal, a gente apenas está colocando, né, os sabores, ok? Perdão, as variáveis, a gente não está definindo o espaço entre elas, ok? A gente tem várias formas de definir o espaço nesse caso aqui, ok? Bom, então, pessoal, se a gente rodou assim, ok? Porém, tá tudo junto, né? O que a gente precisa fazer? A gente precisa separar. A gente tem várias formas de separar. A gente pode separar desde aqui, né? Fazendo assim, dessa forma, ok? Dando uma vírgula em um espaço. Porém, ele não, quando a gente rodar, ele vai funcionar da forma que a gente quer, ok? Ó. No entanto, eu acho que é uma forma grotesca, ok? Caso a gente for alterar essa variável futuramente, enfim. O que a gente pode fazer? É alterar nessa própria função, ok? Fazendo o que? Como aqui a gente usa um e-comercial para separar funções, strings, enfim, né? Uma coisa da outra, o que a gente pode fazer? Adicionar mais um e-comercial, ok? Se eu adicionando mais um e-comercial, dentro desses dois e-comerciais, né? A gente pode trabalhar fazendo o que? Por exemplo, adicionando uma string. Se eu adicionar uma string dando, por exemplo, uma vírgula em um espaço, o programa vai identificar o quê? Que ali tem uma vírgula em um espaço. Então, depois do morango, viria o que? O programa identificaria uma vírgula em um espaço. E em seguida, ele identificaria a canela, ok? Que seria aqui na bala 2. E assim por diante. Então, a gente tem que fazer aqui também, ok? Aqui dessa mesma forma, com strings. Vou fazer vírgula espaço. E aqui também, ok? Porém, aqui eu vou dar um espaço. E no meio eu vou colocar um E, ok? Só para ficar certinho, né? Agora vamos testar, ok? Ó, primeira janela, ok. Segunda janela, ok. Terceira janela, ó. Agora a gente pode ver que ficou bem mais visível, bem melhor a visualização, ok? Pessoal, a gente pode fazer várias maneiras, né? A organização de um texto aqui dentro de uma caixa de mensagem, ok? A gente pode pular linhas, ok? No caso assim, imagine que os morangos veriam aqui para baixo, mas isso aqui eu vou deixar para a próxima aula, ok? Eu vou ensinar os operadores para a próxima aula. Então, se vocês quiserem fuçar aí nos operadores antes da aula, vocês acessam o help do próprio programa, né? Procurem lá operadores, né? E tem bastante coisa, aí você vai adicionando aí no nosso trabalho, ok? Certo. Eu vou dar um ok aqui.
E agora, pessoal, eu vou ensinar o que? Outro tipo de... Eu vou mostrar, né, como a gente já viu praticamente tudo. Agora falta o que? Falta a gente já ver um outro tipo de variável, né? Qual que é o outro tipo de variável? É o tipo constante, né? É aquele tipo que não muda, né? Ok? Bom, eu tenho já duas variáveis aqui, ok? Certo. Essas duas variáveis, pessoal, uma delas eu sei que nunca vai mudar, ok? Na verdade, as duas nunca vai mudar nesse problema. Por quê? O que o João comprou? Foi balas, ok? Ele não comprou, se eu não tivesse informado que tinha comprado e eu tivesse manipulado, falando, não, eu decidi o que o João comprou, ok? Mas não, a gente sabe que ele comprou balas e a quantidade também a gente sabe. Bom, então eu vou fazer o seguinte, como isso aqui nunca vai mudar, a gente pode definir isso aqui como que? Como variáveis constantes, ok? Adicionando o que? O prefixo const na frente da nossa variável, ok? Fazendo isso, a gente obtém o que? Uma variável que nunca será alterada, ok? A gente pode até tentar alterar essa variável, porém ele não vai deixar. Quer ver? Eu vou adicionar ela como, declarar ela como global, ok? Não podemos esquecer da declaração. Declarei ela como global para funcionar para o código inteiro. Bom, aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu vou fazer a mesma variável, armazenando, por exemplo, pirulito, ok? Pirulito. E vou tentar rodar. Ó, assim que eu tentar rodar, pessoal, olha, ele retornou erros pra gente. Por quê? Porque no caso aqui ele foi seguindo por linhas, né, pessoal? Então ele foi na primeira linha, rodou. Ele foi na segunda linha, rodou. Ele foi na terceira linha, em todas as nossas caixas de mensagem, rodou. Na hora que chegou nessa outra linha, no código ele deu erro. Ele informou o erro aqui pra gente, tá vendo? Por que ele informou o erro? Porque a gente tentou manipular, a gente tentou alterar uma variável global, ok? No caso aqui uma variável global, porém essa variável ela é o que? Do tipo constante. Uma variável do tipo constante, ela não se altera, você não consegue manipular aquela variável, você não consegue alterar aquela variável, ok? Então ele até avisa aqui, ó, tá vendo, pessoal? Então os valores da nossa variável constante não conseguem ser alterados, ok? Então eu vou apagar essa parte aqui, porque a gente já viu um conceito aqui, ó, agora de uma variável constante. Então vai faltar o último, né, pessoal? Qual que é o nosso último tipo de variável? Os arrays, né, pessoal? Nesse caso, a gente pode trabalhar com arrays aqui, né? A gente não precisa utilizar bala 1, bala 2, bala 3, bala 4, bala 5, ok? A gente pode usar apenas uma variável do tipo array, armazenando apenas os dados aqui, ok? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar essa parte aqui, beleza? Então, pessoal, eu não ensinei, né, comentação por bloco, eu comentar por bloco, né? Comentar todo o código assim. Ó, a gente faz dessa forma, né? A gente pode escrever assim, comment, start, ok? Pode ver que o código inteiro ficou comentado. Ou, aí no caso está o código inteiro, a gente precisa finalizar, que a gente iniciou, certo? Iniciamos o comentário. Precisamos finalizar esse comentário. Então, comment end, ok? Pode ver que o resto do código foi liberado. Pessoal, a gente tem não só esse modo de comentar, como o modo abreviado, né? Que é o CS e o CE, ok? Que nada mais é que a abreviação. Eu uso o CS e o CE por questão de ser mais rápido, né? Se digitar como comment, start, comment, end, ok? Mas fica a critério também, ok? Bom, a gente já comentou, essa parte não vai ser executada do nosso código, então a gente precisa criar um array, né? Para criar um array, inicialmente, a gente precisa o quê? Declarar uma variável, né? Eu vou declarar ela com tipo global, ok? Para todo o nosso código. Essa variável, a gente vai chamar ela de, por exemplo, vai array mesmo, né, pessoal? Array,
array. E, pessoal, por ser uma variável do tipo array, a gente precisa, quando a gente vai declarar, a gente precisa o quê? Definir o número de elementos que essa variável vai ter, né? Quantos elementos cada variável tem aqui, ou melhor, cada variável tem um elemento, né? Quantas variáveis a gente tem aqui? A gente tem 5, né? Então são 5 elementos, ok? Então eu vou abrir com colchetes e definir 5 elementos, ok? Pronto. Definimos ela do tipo global, declaramos ela do tipo global e listamos ela com 5 elementos, ok? Agora a gente precisa então armazenar nessas variáveis os dados, ok? E a listagem dela, ok? O seu índice, ok? De cada um. Bom, então a variável, vamos iniciar a variável, decidimos que vai ser o array mesmo, o nome. Entre colchetes, a inicial é 0. Ela vai receber o que? Vai receber morango. Opa, morango, ok? Eu vou fazer da seguinte forma, ó. Eu vou copiar para ficar mais rápido, ok? Pessoal, é a mesma variável, ok? Não mudei nada. Aqui é o caso, eu vou mudar. Perdão. 1, 2, 3, 4, ok? Por que é 4 e não 5, né, pessoal? Porque ele começa no 0, ok? E do 0 ao 4 tem 5 números, ok? Bom, então a gente vai iniciar essa variável. Vamos receber o dado a ela, que é o canela, né? Sabor canela. Aqui é a mesma coisa, no caso aqui é frutas vermelhas, ok? E aqui é abacaxi, né? Opa, abacaxi. E nesse aqui é cereja, beleza? Bom, então nossas variáveis do tipo array já está ok. O que a gente precisa agora fazer? É informar elas no nossa caixa de mensagem, ok? Bom, a gente pode usar esse mesmo aqui, que a gente já trabalhou. A gente comentou esse código, então ele não vai identificar. Se eu rodar isso aqui, ele não vai achar isso aqui, ok? Por quê? Porque a gente comentou, ele não vai, ou na hora que passar aqui o código passar aqui, o programa passar, ele não vai achar. Então, na hora que chegar nessa linha, ele vai dar erro. Bom, então eu vou alterar aqui mesmo, só para não precisar criar outro. Qual que é a bala 1, né? Qual que é o primeiro sabor nosso, né? Eu vou fazer o seguinte, ó. A gente só vai copiar a nossa variável com o nosso índice, ok? É muito simples. Copia a variável com o nosso índice. Olha que simples. Aqui, copiamos a variável com o nosso índice, ok? Nessa aqui, a mesma coisa. Eu vou copiar o mesmo, depois eu altero. Então aqui vai ser o 2, né? E esse aqui vai ser o 3. Então, beleza. Então, a gente tem os 4 sabores aqui, né? Que sobraram, né? Que o Pedro só chupou uma bala só. Agora, da mesma forma, pessoal, se a gente rodar aqui, vai funcionar da mesma forma que anteriormente, ok? O que foi comprado foram balas. A quantidade que foi comprada foi o que? Foram 5 balas, ok? E as balas que sobraram, né, foram o que? Morango, canela, frutas vermelhas e abacaxi. Beleza, pessoal? Então, a gente então viu o que? A forma de usar variáveis normais, ok? E a forma de usar variáveis do tipo array aqui para informar. Lembrando que no caso do tipo variável do tipo array, a gente precisa, é obrigatório a gente definir ela. A gente precisa declarar ela. E a gente precisa, antes de iniciar ela, né, a gente precisa informar o número de elementos que ela vai ter, ok? A gente não pode só fazer essa parte aqui, porque ele não vai funcionar, ele não vai saber o número, quantidade de elementos que vai ter. Ele vai achar que o que? A quantidade de elementos vai ser essa aqui, ok? Tá certo. Pessoal, então essa foi uma forma de usar os arrays, ok? Foi uma forma bem simples. Lembrando que eu não posso colocar, no caso aqui do caixa de mensagem, eu não posso colocar ele abaixo do
do nosso código, da nossa caixa de mensagem, se eu colocasse isso aqui abaixo da nossa caixa de mensagem, não funcionaria, ok? Porque ele não acha, ele viria daqui, ele viria até aqui. Aí ele buscaria essas informações e essas informações não estariam aqui em cima, estariam onde? Lá embaixo. Então ele não acharia. Beleza, né, pessoal? Pronto. Então a gente viu aqui, a gente conseguiu ver tudo que a gente aprendeu nas aulas, ok? Nessa aula de variáveis. E tanto variáveis simples, né? Variável constante, né? Tipos de dados aqui, né? A gente tem os tipos de dados aqui. Ok? Tipo normal, assim, de número, string, ok? Que mais? Eu acho que não tem mais muita coisa não, ok? Eu acho que então é só isso, pessoal. Vamos ficar por aí. A gente se vê na próxima aula, ok? Espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistir, né? Dê aquele seu joinha, né? Registre-se no nosso canal também, né? Não esqueça do nosso fórum lá, para tirar qualquer dúvida referente à nossa aula aqui também, ok? Então, muito obrigado a todos. Qualquer coisa, comente abaixo. E é isso aí. Até mais.